Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Deus tem um plano de salvação para nós. Um maravilhoso plano de salvação. Para que nós venhamos a ser seus filhos e filhas no reino de Deus. Para nós reinarmos com Ele. No mundo da manhã e para além do mundo da manhã. Mas este plano requer um processo, digamos assim, de várias ações que estão descritas ou postas de uma maneira simples para nós entendermos acerca de 7 passos nesta caminhada para a salvação. O primeiro passo desta caminhada é a Páscoa. A Páscoa solene do Senhor. Esta Páscoa é uma cerimónia muito importante para nós entendermos. Então, hoje vou começar uma série de vários sermões acerca das crenças fundamentais de Deus e principalmente acerca do plano de Deus de salvação para a humanidade. E esse plano é descrito pelos dias santos de Deus, as suas solenidades, que incluem dias de festivais anuais. Ora, o primeiro passo nesses dias de solenidades anuais é a Páscoa. E por isso hoje quero falar mais detalhadamente acerca da Páscoa. Ora, a Páscoa, como disse, é o primeiro desses 7 festivais anuais de Deus e que são enumerados em Levítico 23. A Páscoa, que é uma observância anual, foi primeiramente explicada ou descrita, digamos assim, quando os israelitas foram libertados do Egito. Isso tem grande significado, porque o Egito tem um significado espiritual, representando sair do pecado. Por isso, sair do Egito tem esse simbolismo. Então, quando os israelitas saíram do Egito, tinham um simbolismo de nós sairmos da escravidão do pecado. E esse passo é descrito em Êxodos capítulo 12. Então, vejamos aqui alguns pontos importantes em Êxodo capítulo 12. O primeiro, vê-se aqui que deviam de guardar um cordeiro ou um cabrito sem defeito até ao 14º dia deste mês. Ora, como devem saber, irmãos, os dias, da maneira que Deus conta os dias, começam de pôr do sol ao pôr do sol. Por isso, o sábado começa ao pôr do sol de sexta-feira e acaba ao pôr do sol da tarde à tarde, ao fim do dia, da parte do dia do sábado, ao pôr do sol do sábado. E sim, são 24 horas, que é um dia, e o começo é ao início desse dia, que é o pôr do sol do dia anterior. E por isso o começo do sábado é o pôr do sol de sexta-feira. E por isso, quando diz tem que guardar o cordeiro ou cabrito até ao 14º dia do mês, então esperavam até ao pôr do sol, e então quando o 14º dia começava, depois do pôr do sol, então, diz assim, eles imolariam esse cordeiro no crepúsculo da tarde. Ora, alguns irmãos que vivem perto do Equador
não entendem bem este significado do crepúsculo da tarde. Porque, por exemplo, se você vive numa região que é entre a área dos trópicos, uma vez que o sol se põe, anoitece muito rapidamente. Quer dizer, é uma questão, às vezes, de poucos minutos ou menos de meia hora, e então já fica completamente noite. Mas se você vive, por exemplo, no hemisfério norte, acima do trópico, então, como a terra de Israel, a terra prometida, é a norte da linha do trópico, então, uma vez que o sol se põe, e demora mais tempo até ficar escuro. Às vezes pode demorar 2 horas, mais ou menos, até ficar completamente escuro. E por isso o crepúsculo da tarde é este período após o pôr do sol, que o sol já se pôs, mas que ainda não é completamente escuro, noite. E por isso esse período pode demorar, digamos, pelo menos 1 hora ou mais. Mas como eu disse, se você vive em regiões mais perto do Equador, esse crepúsculo é um período muito curto, talvez alguns minutos, 1/4 de hora, 20 minutos, e depois fica completamente escuro. Mas para os israelitas esse crepúsculo demorou tempo. Demorou, digamos assim, possivelmente 1h30, 2 horas, às vezes pode demorar mais. Ora, por isso, isso demorava um bocado de tempo e dava tempo para eles fazerem várias coisas durante esse período em que não é bem noite, mas o sol já se escondeu, digamos assim, já se pôs, mas ainda não é bem noite, ainda há um bocadinho de luz para fazer algumas coisas. Então diz aqui que fariam isso ao início do dia 14, que isso é depois do pôr do sol, enquanto ainda há este crepúsculo, ainda está um bocado claro, embora ainda não seja bem noite, é o que deviam fazer. E depois diz, no versículo 7 de Êxodo 12, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comeram. Então vemos aqui que eles, nesse período, tinham que sacrificar um cordeiro sem defeito ao início do dia 14, que é o dia 14 do primeiro mês do calendário hebraico, que se chama Abib, ou algumas pessoas também chamam Nissan, que algumas vezes usam um nome ou usam outro, e deviam então comer esse cordeiro com pães asmos. Não era que já eram os dias de pães asmos, mas tinha um simbolismo especial comer com pães asmos e ervas amargas. Tinha um significado especial. Mais tarde, essa celebração tradicionalmente também veio a incluir o vinho. Mas, como vemos aqui, o sangue do cordeiro era colocado nessa noite, após terem matado o cordeiro, após o pôr do sol, durante esse crepúsculo da tarde, que ainda não era bem noite, esse sangue do cordeiro era colocado à volta das portas dos israelitas. E isso era um sinal ao Senhor para passar por cima das casas dessas pessoas à meia-noite. Isso vemos que era o que acontecia, porque lemos no versículo 12 de Êxodo 12, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E no versículo 13, o sangue que vão pôr à volta das portas, que era colocado
nas casas dos israelitas. Diz assim: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres, e quando eu vir o sangue, passarei por vós. Isto é, passarei por cima. Daí vem a palavra hebraica Peshach, que é semelhante à palavra, assim, um acento, digamos assim, um bocado semelhante à palavra Páscoa. Daí é de onde vem a palavra Páscoa, passar por cima. Tem esse, digamos assim, esse simbolismo do judaico. E por isso, lê-se assim no versículo 14 de Êxodo 12: esse dia vos será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então tinham que celebrar este dia, no dia 14, e então tinham que pôr o sangue à volta das portas, e durante aquela noite, como diz, Jesus Cristo daria a instrução ao destruidor para não destruir ou não matar os primogênitos naquela casa. Vocês, se lerem um bocadinho mais adiante, no versículo 22, está a descrever em um bocadinho maior detalhe o que está aqui a passar. Lê-se: tomai um molho de hisopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e as suas ombreiras, quer dizer, ao cimo da porta e dos lados da porta, com o sangue que estiver na bacia. E nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Ninguém saia da casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. E diz assim: guardei, versículo 24, pois isto por estatuto para vós outros, para vossos filhos, para sempre. E isso era a Páscoa. E vemos que, um bocadinho mais, no versículo 29, vemos que diz, também, de Êxodo 12, versículo 29, aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava no seu trono, até ao primogênito cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. E também notem que no versículo 28 diz: e foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, e assim fizeram. Então vamos repetir isto para ser bem claro. Ao início do dia 14, que era depois do pôr do sol do dia 13, ao início do 14 eram para matar este cordeiro, tirar o sangue, pôr o sangue nas vergas da porta, ainda quando estava a escurecer, e à meia-noite desse dia 14, à meia-noite desse dia 14, então, como diz aqui, o Senhor passará por cima dessa casa e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas. E também disse, como lembram, que diz que nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Ninguém saia de casa até ser de madrugada, no dia seguinte. Isso é o que lemos no versículo 22. E, uma vez mais, no versículo 28 diz: assim fizeram. Quer dizer que mataram o cordeiro, puseram sangue na verga e nas ombreiras da porta, e à meia-noite o destruidor passou, e eu imagino o medo que havia, ouvir as pessoas a chorar e outras coisas assim, pessoas, o que é que aconteceu? Quer dizer, as casas dos vizinhos que eram egípcios, se tinha ao pé da sua casa um vizinho egípcio, então ouviam isto e fizeram.
porque disse também a instrução foi para não saírem de casa até pela manhã. É o que lemos no versículo 27. Perdão, no versículo 22. E no versículo 28 lemos que assim fizeram. E por isso, durante essa noite, da parte inicial do dia 14, é que isto tudo aconteceu. Isto tudo aconteceu. E por isso, irmãos, vemos que o simbolismo aqui, que o sangue apontava ou representava que essas famílias seriam redimidas, isto é, os primogênitos dessas famílias seriam redimidas ou compradas de volta ou resgatadas pelo sangue do Cordeiro. Irmãos, por isso vemos aqui que a Páscoa é um mandamento de Deus. Ora, pessoas dizem, não, isto é só para os israelitas. Mas se você ler em Levítico 23, vejamos lá, Levítico 23, diz assim, são estas as festas fixas do Senhor. Lê-se isso no versículo 4, Levítico 23, versículo 4. As santas convocações que proclamareis no seu tempo. Notem que diz são as festas fixas do Senhor. Não diz que são as festas fixas dos judeus. Estas festas fixas são aplicáveis a todos aqueles que pertencem ao Senhor, todos aqueles que sejam redimidos pelo sangue de Cristo. E por isso é que diz no versículo 5 de Levítico 23, no mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, isto é, ao início desse dia, depois do pôr do sol, é a Páscoa do Senhor. Desse crepúsculo da tarde até ao pôr do sol seguinte. E aos 15 deste mês é a festa dos pães asmos. No dia seguinte, então, começando no seguinte pôr do sol, é a festa dos pães asmos. Por isso vemos aqui que esta redenção dos israelitas no passado, isto é, no Antigo Testamento, prefigurava uma redenção muito maior, que é a que nós recebemos através de Cristo. Leiam comigo em 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Aí lemos, eu estou a ler da versão Almeida Revista e Atualizada. E assim, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de facto sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, este aniversário anual da Páscoa, que era sempre no dia 14 do primeiro mês, era um aniversário de quando Cristo seria ou passaria pelo seu sacrifício e finalmente pela sua morte. Lembrem-se que durante esse período, durante a noite, ele teve a cerimónia da Páscoa e depois falou com os discípulos, como se lê a partir de João 13, vê-se aí o lava-pés, e depois vê-se aí o discurso que ele deu com os discípulos, ao fim de João 13, 14, 15 e 16, e depois em João 17 você vê a oração final que ele deu, e depois vê-se que ele saiu, foi para o jardim Getsemane, onde depois orou por 3 vezes, e os discípulos estavam a adormecer, e depois ele então foi traído durante essa noite. Possivelmente já seria meia-noite, ou para lá seria, como disse, no dia 14. Depois foi maltratado,
recebeu açoites, recebeu chicotadas e depois, durante a parte da manhã, acabou por ser crucificado e estar a sofrer ainda no dia 14, e isso foi crucificado cerca das 9 da manhã, das 9 horas da manhã, e depois esteve na cruz, a cerca do meio-dia, ficou escuro, e depois, como sabem, cerca das 3 da tarde, então ele morreu crucificado. E isso tudo no dia 14, que representa não só a morte dele ao fim desse período de sofrimento, mas também o sofrimento que ele passou, o sofrimento pelo qual ele passou durante o dia 14. E por isso, esta Páscoa do Antigo Testamento prefigurava a redenção ainda maior, que é a redenção que nós recebemos através de Jesus Cristo, que morreu nesse mesmo dia, no dia 14. Aliás, que foi traído no dia 14 e que, à noite, e que sofreu durante as partes da madrugada e da manhã e durante esse dia todo, até acabar por morrer lá para as 3 da tarde. Por isso é que lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. E nós, irmãos, somos resgatados, não com dinheiro, mas com o sangue de Cristo, como lemos em João capítulo 1, João capítulo 1, versículo 29, porque é o sofrimento do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vejam em João capítulo 1, versículo 29. João 1, versículo 29. João 1, versículo 29. Isto é o seu sangue, que ele morreu nesse dia 14, mas também, antes de morrer, sofreu também. E em João 1, versículo 29, vemos que, deixa cá ler aqui o versículo 29, aqui dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, o verdadeiro Cordeiro de Deus. Por isso, aquele Cordeiro que foi morto no Antigo Testamento, quando os israelitas iam sair do Egito, esse Cordeiro apontava para, quer dizer, era simbólico do verdadeiro Cordeiro Pascal, que é Cristo. Vejam também em 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1. Aí vemos uma vez mais acerca do sacrifício de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, versículo 18 e 19. Versículo 18 e 19, que diz assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O sangue de Cristo é aquele cordeiro que morreu por nós e que o seu sangue posto simbolicamente, ou o sangue daquele primeiro cordeiro israelita que era posto à volta das portas, apresentava ou representava Jesus Cristo, sangue de Jesus Cristo, e que Jesus Cristo então assim passa por cima dos nossos pecados. E por isso acabamos por ser resgatados ou perdoados dos nossos pecados. Por isso, vemos aqui que a morte de Jesus Cristo, na tarde do dia 14 de Abib, ou dia 14 de Nissan, isto é, do primeiro mês do calendário hebraico, que é a data da Páscoa,
isso representava esse grande sacrifício. Jesus Cristo representa e é, na realidade, a nossa Páscoa pascal. E também sabemos que nessa noite da sua morte, ele, Jesus Cristo, observou a Páscoa. Vejam, por exemplo, em Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. E também vocês podem ler isso em Mateus 26, 17 a 30, ou em Marcos 14, 12 a 26. Mas vamos agora ver Lucas 22, começando no versículo 7. Lucas 22, versículo 7. Chegou o dia dos pães asmos. A palavra da festa não está no grego, foi adicionada, e algumas versões, algumas traduções até têm essa palavra em itálico, que demonstra que não era ainda o período da festa dos pães asmos, mas era o período em que as pessoas já tinham tirado o fermento das casas e que já então consideravam-se que já estavam naquele período dos pães asmos. Mas não é tecnicamente dizer que era já a festa dos pães asmos, porque a festa dos pães asmos começa no dia 15, como podem ler em Levítico 23. Então diz assim, chegou o dia da preparação para os asmos e isso tudo, em que importava comemorar a Páscoa, em que importava fazerem as preparações para então celebrarem a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo, ido preparar-nos a Páscoa para que a comemos. Irmãos, Jesus Cristo disse, eles vão e preparam a Páscoa. Então isto foi durante a parte do dia 13, que ele disse, olha, vão preparar para celebrarmos a Páscoa. Vocês podem ler um bocadinho mais adiante no versículo 14. No versículo 14 de Lucas 22 diz, chegada a hora, pôs Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Quer dizer, a hora, isto é, depois do pôr do sol, chegou a hora em que ele, então, ia comemorar a Páscoa. Isto era um aniversário comemorativo desta cerimónia da Páscoa. Está claro, ele observou a Páscoa como era para ser observada no Antigo Testamento. Vemos que Jesus Cristo mudou os símbolos para nós no Novo Testamento, mas é o mesmo dia, é a mesma data. E diz assim, e Jesus Cristo disse-lhes, versículo 15, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Jesus Cristo disse, eu vou comer esta Páscoa. Hoje é o dia da Páscoa, isto era depois do pôr do sol, ao início do dia 14. Eu quero comer a Páscoa antes do meu sofrimento. Porquê? Porque o sofrimento dele começou, digamos assim, depois da meia-noite. Como vemos, quando ele comeu a Páscoa, mudou os símbolos, depois ele deu um discurso para eles, como descrevi há pouco, e depois deu a sua oração, de João 17, depois foi para o jardim de Getsemane, onde orou 3 vezes, por cerca de 1 hora de cada vez, e depois é que foi traído. E por isso já foi bem à noite, quando isso aconteceu. Por isso ele comeu a Páscoa antes de começar o seu sofrimento. Antes do meu sofrimento. Continuando agora a ler no versículo 16. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que se cumpra no reino de Deus. Sim, Jesus Cristo ele próprio não a comeria até. Porquê? Porque vai estar morto, subiu ao céu, e quando ele voltar à segunda vinda, então ele celebrará a Páscoa conosco. E então disse, tomando o cálice, havendo dado graças, disse, recebi e reparti entre vós, e então vê-se um bocadinho mais adiante, está a explicar que tomou o pão primeiro e depois tomou o cálice do vinho, da nova aliança, que representa o seu sangue. E então introduziu estes símbolos do pão e do vinho. E como diz assim, no versículo 20,
de Lucas 22, depois de cear. Por isso, ele introduziu o pão, o simbolismo do pão, para fazer isso em memória dele, e o simbolismo deste cálice de vinho tinto, como uma memorial, uma memória do seu sangue sendo derramado a favor de nós. E por isso, irmãos, vemos aqui que Jesus Cristo, na noite antes do seu sofrimento e morte, observou esta cerimónia com os seus discípulos, e isso foi na Páscoa. Ele claramente disse, ansiosamente desejou comer convosco esta Páscoa. Lemos isso no versículo 15. E por isso, aqui vê-se que era a Páscoa. Não era uma coisa, um dia qualquer, ou outro dia. Era a Páscoa, o dia da Páscoa, corretamente. E disse para fazermos isto em memória dele. É o que lemos aqui ao fim do versículo 19. Diz assim, fazei isto em memória de mim. Quer dizer, o pão e o vinho. É uma instrução dele. Também, se formos ler agora Mateus 26, e uma vez mais, como eu disse, estou a ler da Almeida Revista Atualizada, em Mateus 26, versículo 28. Mateus 26, versículo 28. E ele diz assim, ele tomou o pão, abençoou, e depois a seguir tomou o cálice, isso é no versículo 26 e 27, e no versículo 28 diz, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Sim, eu sei que algumas versões bíblicas têm o sangue do Novo Testamento, mas a melhor e mais correta tradução é o sangue da nova aliança. E por isso, nós estamos, quando tomamos a Páscoa, no dia 14, estamos a observar ou a renovar este contrato da nova aliança, o qual nós pessoalmente fazemos quando somos batizados e recebemos o Espírito Santo de Deus. E por isso, Cristo aqui instituiu, como vemos, a nova aliança para os cristãos de hoje. E é bem claro que isto é coerente ou em paralelo, em que ele é o mediador da nova aliança. Isso é o que lemos em Hebreus capítulo 12, versículo 24. Vejamos então aí Hebreus capítulo 12, versículo 24. Hebreus 12, versículo 24. Diz assim, tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois perdão, 24, não 25, eu estava a ler 25. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da expressão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. E por isso, este sangue é muito mais valioso do que a história de Abel ou outros, mas Jesus é o mediador da nova aliança. E por isso vemos que aqui que Jesus Cristo instituiu esta nova aliança, que é um memorial anual no dia da Páscoa, que é no dia 14 do calendário hebraico, começando ao pôr do sol, quando há este crepúsculo da tarde, através da noite, através da manhã, através desse dia inteiro. Ora, um ponto importante para entendermos é que algumas pessoas pensam, a Páscoa é pura e simplesmente a morte do Cordeiro e o seu sangue. Sim, é a morte do Cordeiro e o seu sangue. Mas além da morte do Cordeiro e o seu sangue, outro símbolo da Páscoa é o pão. Neste caso, o pão asmo, que representa Jesus Cristo
que não tem pecados. Por isso é que comemos pão asmo, ou pão asmo, durante a cerimónia da Páscoa, porque esse pão asmo, esse bocadinho de pão que comemos, é simbólico do corpo de Cristo, que não tinha pecado, e por isso não tem fermento, não é levedado. Então vemos aqui que há dois símbolos importantes, e sim, realmente há três símbolos que vamos abordar daqui a pouco, mas há dois símbolos importantes aqui, neste momento que eu estou a falar. Um é o pão e o outro é o vinho, o cálice. Ora, então o que é que o pão representa? O pão representa o sofrimento. O sofrimento que Jesus Cristo sofreu, o corpo que foi quebrado, simbólico do corpo, do sofrimento desse corpo. Esse sofrimento da sua carne. E por isso a Páscoa, no Novo Testamento, não aponta simplesmente para a morte, mas aponta também para o sofrimento de Jesus Cristo, isto é o pão, e o cálice, que então aponta para o seu sangue, que foi derramado por nós, quando ele morreu por nós. Sim, por isso representa a sua morte, mas não é só a morte, é o seu sofrimento que começou basicamente imediatamente após ele ter celebrado a Páscoa com os seus discípulos. Então ele celebrou a Páscoa e depois orou, não só à frente dos discípulos, mas individualmente, 3 vezes em particular com Deus, e depois disso, imediatamente isso, ele foi traído. Veio o traidor e o traiu, como sabemos isso. Por isso, o pão e vinho representam o seu corpo e o seu sangue para cobrir os nossos pecados. Sim, os nossos pecados causam sofrimento. As pessoas sofrem nesta vida. E por isso, por causa do pecado, há sofrimento. E por causa do pecado, há morte. São duas coisas. São duas coisas que são consequências do pecado. E por isso, através da fé que nós temos e da fé que o sacrifício de Jesus Cristo representa, porque da parte de Cristo houve fé na parte dele para ele dar a sua vida e morrer. E teve que ter fé que o Pai o ressuscitaria, porque Jesus Cristo esteve morto. E como lemos em Mateus 12:40, ele esteve no sepulcro por 3 dias e 3 noites, como é o simbolismo da situação do peixe, do grande peixe, em que é simbólico, como lemos em Mateus 12, versículo 40. Vejamos aí só para vocês se lembrarem claramente. Mateus 12, versículo 40. Porque vemos aí que a história era que as pessoas, os fariseus, e eles estavam a criticar a Cristo e queriam outro sinal. E Jesus Cristo disse, não vou dar a vocês outro sinal, a não ser o sinal de Jonas. Porque diz assim, leiam, por exemplo, no versículo 39 de Mateus 12, disse ele, porém, respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra, isto é, no sepulcro, morto. Esteve morto. Morto. E por isso não podia ressuscitar-se a si mesmo, a não ser, porque senão então estaria vivo, não é? Ele estava morto. E por isso o Pai teve que o ressuscitar através do poder de Deus, que é o Espírito Santo. E por isso vemos aqui que Jesus Cristo sofreu e morreu no dia 14, que é a Páscoa. E por isso a celebração da Páscoa é no dia 14. No dia 15 é o dia que começa a celebração dos pães asmos. Leiam, se faz favor, em Levítico 23. Vamos ler de novo Levítico 23. E lemos assim, no versículo 6.
E aos 15 deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. Sim, os pães asmos é do dia 15 ao dia 21. Mas a Páscoa é no dia 14. E por isso nós celebramos a Páscoa no dia 14. E não no dia 15. Ou algumas pessoas dizem, não, deve ser no dia 14. Mas como, irmãos? A Bíblia é bem clara a dizer que é no dia 14. Por exemplo, a Páscoa é tão importante, como vocês sabem, que se aqueles que, por qualquer razão, não pudessem observar a Páscoa, tinham a autorização de observar exatamente um mês depois. Um mês depois. Um mês mais tarde. No dia 14 do segundo mês. Exatamente 30 dias depois. Não é no dia 15, é no dia 14. E vejam, por exemplo, em Números, capítulo 9. Números, capítulo 9. Em Números, capítulo 9, está a secção aqui, onde fala de que podem tomar ou comer uma segunda Páscoa se houve uma razão que não podiam observar a primeira Páscoa. Quiseram um caso excepcional. Então, lê-se aqui em Números 9 a situação em que podiam comer uma segunda Páscoa. E diz assim, por exemplo, no versículo 10, fala aos filhos de Israel dizendo, quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações achar-se imundo por causa de um morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo, ainda celebrará a Páscoa do Senhor. No mês segundo, estou a ler agora no versículo 11, no dia 14, no crepúsculo da tarde, no dia 14, no crepúsculo da tarde do dia 14, a celebrarão com pães asmos e ervas amargas a comerão. Quando é que vão comer? No dia 14, no crepúsculo da tarde. Não é no dia 15, é no dia 14. Isto é bem claro. Em Números 9, falando acerca da segunda Páscoa, é bem claro a dizer que celebrarão a Páscoa no dia 14, no crepúsculo da tarde, a celebrarão e a comerão. Não é no dia 15, é no dia 14. E por isso é bem claro que no Antigo Testamento era isso, e também é bem claro quando lemos em 1 deixa cá ver aqui, em 1 Coríntios, vamos primeiro ver 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11 diz assim, no versículo 23, porque Paulo está aqui a dizer aos Coríntios, porque eu recebi do Senhor, de Jesus Cristo, da própria boca de Jesus Cristo, o ressuscitado Jesus Cristo, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, por isso eu recebi do Senhor, e estou a dizer o que Jesus Cristo me disse, depois de estar ressuscitado, disse a Paulo, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Irmãos, fazemos isto em memória de Jesus Cristo, pela instrução de Jesus Cristo, instrução que ele deu depois de ter ressuscitado a Paulo. Ora, irmãos, é a mesma instrução de Êxodo 12 e 13, que tinha que ser no dia 14, ao início do dia 14. Lemos também em Números 9, que, por exemplo, na segunda Páscoa, se uma pessoa não pode observar a segunda Páscoa, também era no dia 14 do segundo mês, ao crepúsculo da tarde, comeriam a Páscoa. Por isso, no Antigo Testamento, é bem claro que comem a Páscoa no dia 14. No Novo Testamento, também lê-se aqui, em 1 Coríntios capítulo 11, que Paulo disse, na noite em que Jesus Cristo foi traído. Está claro, foi ao início dessa noite, do dia 14. Não foi no dia 15.
Sim, sabemos, irmãos, que os judeus alteraram isso e praticaram isso para fazer isso no dia 15. Até hoje, se você for ver no calendário hebraico, eles dizem o dia 15 é a Páscoa. Mas, irmãos, a Bíblia diz que é o dia 14. Sim, o calendário hebraico nos diz quando é o dia 14 e quando é o dia 15. Mas os judeus puseram as suas tradições em cima do calendário hebraico, dizendo, olha, a Páscoa é no dia 15. Não, a Páscoa não é no dia 15, é no dia 14. E eles já faziam isso durante o tempo de Cristo, era essa prática farisaica. Ora, lembram-se que nos dias de Cristo haviam dois grupos principais. Um era os fariseus, mas o outro eram os saduceus. Os saduceus observavam a Páscoa no dia 14, mas os fariseus observavam a Páscoa no dia 15. Por isso é que lemos em João capítulo 19, por causa da pressão dos judeus, vê-se aqui em João capítulo 19, vê-se aqui a situação em que eles estavam perante Pilatos, e depois vê-se assim em versículo 14. Ou vou começar a ler o versículo 13. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá, e diz assim, e era para Sev, isto era a preparação pascal. Ora, isto era a preparação pascal dos fariseus, porque a Páscoa foi celebrada na noite anterior. E por isso eles queriam matar Cristo antes do dia santo, que era o dia 15. Mas eles chamavam o dia 15 a Páscoa. Já nesse período chamavam esses judeus, na realidade até chamavam o período inteiro, o período da Páscoa. E por isso diziam, olha, é o dia 15, que é um dia santo, e por isso chamavam então o dia 15 a Páscoa. Mas vemos, biblicamente, corretamente, biblicamente, que o dia 14 é a Páscoa e o dia 15, então, é o primeiro dia dos pães asmos. E Jesus Cristo, vimos claramente em Lucas 22, que observou a Páscoa. Ele disse, ansiosamente tenho desejado de observar esta Páscoa convosco. E diz, chegando a hora. Não era só a hora, era o dia, está claro, e a hora. Ele então, aquele momento, aquela altura, chegou e ele então celebrou a Páscoa. Irmãos, é importante entendermos isto. Ora, o culto anual da Páscoa, que é o que nós observamos na Igreja de Deus, também deve incluir a ordenança do lava-pés, que eu disse que há 3 simbolismos. O lava-pés, que também foi estabelecido por Jesus Cristo, nessa mesma celebração da Páscoa, ele então deu o exemplo de ser um servo lavando os pés aos seus discípulos. E então lemos em João 13, versículos 14 a 17, que diz, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. E depois diz, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizeres. E por isso estes 3 elementos, o lava-pés, o pão-asmo e o vinho, são parte da celebração anual da Páscoa bíblica, que deve ser observada apenas uma vez por ano, após o pôr do sol ao início do dia 14 do primeiro mês do calendário hebraico, como estabelecido pela palavra de Deus. E por isso, irmãos, devemos, em conclusão, afirmar que a Páscoa bíblica, eu não estou a falar do domingo de Páscoa, porque a Páscoa bíblica nunca cai num domingo. Mas
A Páscoa bíblica deve, ou representa, digamos assim, um passo importantíssimo no plano de salvação de Deus. Aliás, abre a porta para nós podermos, então, caminhar por Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo, pela fé de Cristo que o Pai o ressuscitaria, e nós temos fé nesse sacrifício, de fé em fé, então isso abre o caminho para nós virmos a ser salvos por Cristo. Mas não somos salvos só pela sua morte, somos salvos pela sua vida. Vejam em Romanos capítulo 5, versículo 9 a 10. Romanos capítulo 5, versículo 9 a 10. E diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, nós somos feitos justos. Não diz salvos, diz feitos justos, justificados pelo sangue. Seremos por ele salvos da ira. Versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados, os nossos pecados foram perdoados, se fomos reconciliados, fomos feitos justos com Deus, mediante a morte do seu Filho, isto é, o sacrifício dele, ambos o sofrimento e a morte, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Irmãos, Jesus Cristo, como nosso sumo sacerdote agora, no céu, a nos ajudar e enviando a nós o poder do Espírito Santo, o poder de Deus, para nós usarmos esse poder, para vencermos as fraquezas da carne, com a ajuda do poder de Deus. Isso então é nós andarmos no caminho da vida. Sim, nós temos uma parte a fazer. Não somos justificados por obras, não. Somos justificados de graça. Mas uma vez justificados, temos uma responsabilidade a fazer algo. A sermos fiéis até ao fim. Irmãos, este primeiro passo no plano de salvação é importantíssimo. É importantíssimo. E por isso é extremamente importante nós observarmos este memorial, este aniversário, com o entendimento correto e observando-o no dia correto, como a Bíblia nos está a instituir, no dia 14 e não no dia 15. Vimos isso no Antigo Testamento, vimos isso em Números 9, explicado que é o dia em que eles comiam, isso no dia 14, para aqueles que não podiam observar durante o primeiro mês, e também vimos por Paulo, que disse que Jesus Cristo deu a ele a instrução, que foi na noite em que Jesus Cristo foi traído. E por isso foi na noite ao início do dia 14, e é na noite ao início do dia 14 que nós, na Igreja de Deus, observamos a Páscoa do Senhor, que é o primeiro passo para a nossa salvação.